tem que se ater à legislação vigente, à legislação ambiental. Ruído está na legislação ambiental. Existe parâmetros. Se tiver dentro do parâmetro, eu, pessoalmente, não posso coibir, porque eu me sinto prejudicado. Não pode. Então, nós temos parâmetros do que é ambiental. Então, seguindo esse parâmetro, é permitido. O município também não pode coibir. A coisa vai complicar. Então, existe legislação estadual, federal, definindo o que é meio então, ambiente. é aquilo que o Luiz Carlos colocou, de lei ordinária específica, revisão do Código de Posturas e trabalhar em cima da legislação vigente. Isso. Ok? Mais alguma colocação com relação a esse título 5? Nós temos ainda também, só passando rapidamente aqui, mais alguns instrumentos da política, da operacionalização da política urbana, na página 86, por exemplo, só para a gente passar isso aqui, porque foram discutidos várias vezes, em todas as audiências nós discutimos essas questões, que é o capítulo 5 da operacionalização da política urbana, na página 86. Parcelamento compulsório, edificação compulsória, ocupação compulsória, imposto predial e territorial urbano progressivo, transferência de potencial construtivo, incentivo à criação e manutenção de áreas permeáveis, são todos instrumentos constantes no Estatuto da Cidade que obrigatoriamente tem que estar no plano diretor. Você pode ser mais específico e dizer, por exemplo, onde vai acontecer o parcelamento compulsório, ou onde vai acontecer a edificação compulsória, ou a ocupação compulsória, ou então o IPTU progressivo, ou então dizer que fica criado, que ficam definidas, como nós fizemos aqui, de maneira genérica, porque nós não entramos no específico, ok? Isso só para informação dos senhores, que aqui também ficam resolvidos várias questões levantadas nas audiências regionais e temáticas, com relação a vazios urbanos, terrenos baldios, prédios subutilizados, edificações subutilizadas, enfim, terrenos vagos no centro da cidade. Os instrumentos para a ocupação disso aí estão aqui nesse capítulo 5 da operacionalização da política urbana. Ok? Nós também colocamos na página 89 do incentivo à criação de vagas de estacionamento. Isso foi uma questão levantada na audiência da região centro, da reunião do grupo de trabalho da saúde, com relação à dificuldade de vagas de estacionamento no centro da cidade. Então, nós colocamos também essa seção aqui do incentivo à criação de vagas de estacionamento. Do incentivo à restauração de edificações. Eu acho que o Jura, inclusive, tem algumas colocações a serem feitas sobre isso, né, Juraci? Ok. Artigo 197. Na página 70, e 71. 34 e 35, lá embaixo. É isso aí mesmo, tá certo. No inciso 34 e 35, lá no pé da página 71. Ok. Corrigido? Corrigido? Agora você tem algumas colocações aí com relação a aquela, na página, é o artigo 230,
Não. 34. Não é isso? Você tem uma anotação a ser feita aí, uma modificação. Artigo 234, do incentivo à restauração de edificações. Usa o microfone aí. Página 90. Página 90, aqui está dizendo no artigo 234 que fica concedido um desconto de 50% no imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana relativo à edificação de caráter histórico ou de excepcional valor artístico, cultural ou paisagístico, preservado por lei municipal que forem restaurados. Agora, se foram preservados por lei municipal, obviamente eles foram tombados. Imagino que sim. Certo. Aham. Agora, aqui está dando um desconto de 50%, e esse desconto aqui no parágrafo 2º fala: o benefício de que trata este artigo será concedido a partir do exercício seguinte ao início da restauração e perdurará até aquele em que as obras forem concluídas no prazo máximo de 2 anos. Quer dizer que esse desconto por 2 anos será única, exclusivamente, será só no máximo por 2 anos e de 50%. Isso. Quando a lei orgânica do município de Barretos, ela diz expressamente no artigo 231 que o imóvel tombado e preservado, ele é isento de IPTU definitivamente. Sempre. Então nós temos que mudar Nós isso temos daqui. que nos adequar à lei orgânica. Exatamente. Então nós temos que mudar aqui, de qualquer maneira, nós teríamos que mudar o caput, o projeto de restauração do imóvel de que trata este artigo deverá ser aprovado pelo órgão técnico municipal, isso pode ficar, tira o parágrafo 2º, a concessão do benefício que trata dependerá de requerimento do interessado devidamente instruído com matrícula registrada, isso pode ficar. A Secretaria Municipal de Finanças, por sua unidade competente, aplicará o desconto? Não. A Secretaria Municipal aplica... Não, isso aqui tem que tirar também, o parágrafo 4º, porque já é isento, né? Exatamente. O benefício de que trata este artigo será cassado por simples despacho da autoridade administrativa, caso a restauração do imóvel não seja procedida em estrita consonância. Isso vai ficar. Bom, Porque então, a pessoa só vai ter o direito Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar uma redação aqui, que eu já vou passar para a moça, enquanto você fala. Não, só com uma observação. A parte do patrimônio cultural, histórico, ela é de uma complexidade ampla. Existe caso do tombamento. Existe caso que município, ou a própria Secretaria de Cultura, esse órgão que está sendo criado, o Conselho, ele pode escolher o meu imóvel como por alguma razão ligada ao patrimônio cultural e histórico de Barretos. Eles escolhem. E, no caso, o município poderá, existe até previsão legal, de o município fazer a conservação, restauração, ou um outro órgão particular. Então, é uma legislação complexa, então tem que ver todas as situações aí. De princípio, o que está no projeto do plano diretor está errado, no meu entendimento, porque tem a lei orgânica, o artigo 231, que abriu o espaço. Olha só, seu Clóvis, o que nós estávamos propondo é um desconto de 50%, e o seu júri informou que é de 100% para o imóvel que for tombado e preservado. Não é simplesmente tombar o imóvel e fazer que nem o recinto que está caindo aos pedaços. No caso do recinto, é um imóvel público. Mas vamos imaginar, por exemplo, a casa da família de um ex-prefeito de Barretos, do Cristiano de Carvalho, de algum deles, que ela não é um imóvel particular. Se de repente o patrimônio tomba e o proprietário tem o interesse de preservar, aí ele pode ter o desconto. Você fala, vocês tombaram, então agora larga do jeito que está? Sai fora não é disso por aqui. isso. Não existe na legislação, não é só tombamento. Existem outras especificações que dão o mesmo direito da preservação. Ok, mas você está sugerindo o que, Clóvis, Então, especificamente? tem que, no caso aí, verificar a legislação para fazer uma Não, legislação mas eu sei, própria. então você está sugerindo que a gente verifique a legislação para fazer essa modificação, é isso? Isso, Ok. para fazer uma complementação maior. Aceito a sugestão. Obrigado.
Mais alguma colocação? Oswaldo, você quer fazer alguma colocação? Está passando? Bom, enquanto eles decidem como é que vai ficar especificamente a redação desse artigo 234, vamos seguir em frente aqui. Faltam poucas páginas, hein, gente? Disposições gerais, na verdade nós já terminamos aqui, ó. Disposições gerais e transitórias. E até a página 96 nós terminamos o texto do plano diretor, né? Porque o restante são os anexos que o tempo todo eu fiz alusão a eles, os mapas e as tabelas que definem perímetros e tudo mais, né? Que fazem parte do plano. Inclusive, por exemplo, na última página, na página 137, está lá as zonas que são criadas, zona de predominância de recursos minerais, zona especial de interesse ecológico. Cadê a Eliana? Está aí ainda? Eliane, aquela da mineração, como é que ficou? Da mineração, zona de predominância de recursos minerais, aonde são permitidas as... Aquilo lá não ficou ainda? Hã? Eliana, aquele ofício que nós recebemos para incluir no plano diretor, você lembra? Hein? Não estou ouvindo. Nós ficamos de levantar para incluir, não é isso? Tá certo. Ah, sim. Tá certo. Então, tá certo. Então, esses anexos são as especificidades, né, de tudo isso aí, os mapas e os anexos que especificam, entram em detalhes, o que pode, o que não pode, em cada área do município. Nós fizemos uma revisão completa na lei de zoneamento, de uso e ocupação do solo municipal, né, do município de Barretos. Várias pessoas fizeram indicações de mudanças nos mapas, de inclusão. Nós verificamos, realmente elas são pertinentes e vão ser modificadas nos mapas. Ok? Mais alguma colocação? Na página 94, no artigo 250, parágrafo 2º, quando pede o parecer do DER... Qual mapa? Que página que é que você falou? 94. 94. Página 94... artigo 250, parágrafo 2º. 250, parágrafo 2º. No recuo... Isso, nos recuos, quando pede o parecer do DR ou da concessionária, né? Porque tem faixa que o DR não tem mais... Tá? Aí, no caso aqui, é a TEB. Tá certo. Incluir, você já passou para eles ali, né? Ok. Concessionária. Perfeito. Eu nem acredito, mas parece que nós chegamos ao fim. Nós estamos chegando ao fim. Ó, e a luz do Grêmio parece que não acende mais que isso aqui. Nós precisamos terminar ainda com luz natural. Ângela, vamos lá, Ângela. É a Ângela Maria Alves Pereira da Silva, setor leste. A respeito desse projeto de acessibilidade, né? Então, eu estava verificando aqui, a respeito lá no 20, né, lá no item 20, na Avenida João Carlos Soares de Oliveira. Vai ser executado, né? Esses são mapas. E daí é o seguinte, só que a previsão disso está para o ano 2008 a 2012. Isso. Então... Só que eu moro lá faz 17 anos que é desse jeito. Né? Desde quando existe a Coab, existe esse problema lá.
Não tem possibilidade disso ser executado assim em 2007? Há essa possibilidade. Aqui nós estamos colocando, aliás, ela lembrou bem, obrigado, viu, Ângela, porque essa relação que vocês receberam nas suas pastas, ela é mais um anexo. É que nós estávamos levantando isso detalhadamente, então ela vai fazer parte também do plano. Foi bem lembrado, viu, Ângela? Porque senão ia passar batido. Tá, mas... E ela vai estar incluída também essa previsão de execução que foi colocada aqui, ela foi colocada em termos ou de mandatos ou de plano plurianual. Então, nós colocamos dentro dessa faixa. Plano plurianual, o que é? É um plano que prevê os investimentos do município para os próximos 4 anos. No ano passado, nós fizemos o plurianual de 2006, 2007, 2008 e 2009. Então, você prevê naquela faixa. Aí, ou de mandato. O mandato termina em 2008, depois começa outro 2009. Então, você prevê aqui. Isso vai ficar previsto dessa forma. No plano plurianual é que você pode mudar essa previsão que está no plano diretor e ampliar e antecipar. Tá certo? Aqui não há essa possibilidade ainda, não há. Tá, tudo bem. E como então pode ficar definido isso assim para 2007 já resolver esse problema? Não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade. Porque o plano plurianual de 2006, 2007, 2008 e 2009 já foi feito. Então quer dizer que corre o risco de ficar até 2012 do jeito que está lá. Corre o risco de ficar. Mas realmente não tem possibilidade nenhuma. Na discussão, por exemplo, de uma LDO, de um plano plurianual, de discutir, de antecipar. Tá, então como Pois não. Como então que a população pode fazer para que se resolva isso antes? Porque esperar mais esse tempo todo, eu vou estar velhinha ou morta, né? E não vou ver isso, pronto. Isso aí agora são as prioridades do município. A cidade é grande, o planejador ele tem que ver no global. Conforme as necessidades, ele vai colocando e conforme os recursos também, a fonte de recursos. Tá. De repente você consegue fonte de recursos para fazer essa obra e ela é feita com antecipação. Tá, tudo bem. Existe alguma forma da população estar reivindicando sem isso? Dúvida, sem dúvida. Como que nós faríamos? Você já está usando uma, porque você está representando a população, então, você está reivindicando. Então, mas e como que eu vou poder fazer isso para que isso seja ativo, que eu não espero 2012? Motive a população, faça um abaixo-assinado, mostre a necessidade de que essa obra é prioritária para antes desse período que ela está prevista aqui. Quando for acontecer a discussão do orçamento, nessas regiões de orçamento participativo que está aqui, você vai apresentar essa proposta e você vai conseguir antecipar. Tá, tudo bem. Daí, no caso, nós, delegado, vamos ser convidados novamente para estar participando? Não só convidados, não, convocados. Eu acho que é importante essa participação que vocês tiveram e que vocês tenham uma informação muito maior das outras pessoas sobre o planejamento da cidade. A responsabilidade de vocês é muito grande. Sim. Tá, okay? Obrigada. Obrigado a você, viu? Ok, gente, vamos votar finalmente isso aqui ou não? O velhinho aqui tá pifando já. Ô Brito. Alô, Brito. Vamos lá, Serradela. Cristiano Serradela, delegado região centro. Você falou que vai fazer algumas modificações no mapa. Eu estou levando esse material para minha casa já desatualizado. Não. Eu quero material bem novo. Bem lembrado. Eu quero material novo, porque isso bem aqui já está lembrado. desatualizado. Esse material vai bem lembrado. Vai ser disponibilizado na internet a partir de, talvez, terça-feira. Você vai ter... Não há possibilidade de ser... Possivelmente não. Possivelmente não. Mas se houver possibilidade, a gente faz. Mas possivelmente não. Ok? Mas nós vamos colocar na internet, foi bem lembrado, nós vamos colocar na internet a partir de terça-feira. Não. Isso não existe, não.
O quê? Cadê? Ok. Celso, você quer fazer alguma colocação? Celso Rodrigo Branis, da região leste. Aqui não é um problema exatamente da minha região, mas como eu participei da reunião temática lá sobre aquele problema do córrego do Aleixo, daquela construção da Avenida Fundo do Vale, aqui consta no artigo 200, acho que talvez o pessoal não percebeu, parágrafo 1º... Que página que é? 73. Página 73. Havia na época 3 propostas e não foi definido nenhuma, né? As 2 primeiras eram apenas de alargamento da vazão do córrego, aumentando um pouco as faixas laterais do Entendi. leito. Repete, Celso, eu não entendi. A página 73, que artigo que é? Artigo 200, Artigo 200, parágrafo... principalmente o parágrafo 2º aí. Parágrafo 2º. A Ok. construção daquela avenida, né, Fundo do Vale. Certo. Que seria, no caso, era a terceira opção, que era a de maior custo, que inclusive parece que ia ficar muito caro, mas vocês alegaram na época que tinha disponibilidade financeira de construir, que não seria o problema. Aí eu fiz uma pergunta aí também, porque para mim também não teria problema, porque eu não moro naquela região, mas o pessoal, não sei se você percebeu na época, a população do local estava muito preocupado com a questão da desapropriação. E aqui está citando que, de fato, vai ser construída essa avenida no futuro. Isso. Mas aqui não especifica meses ou anos. Não especifica. Então, e eles estavam com um impasse da questão de desvalorização dos imóveis e não tinha como vender, e a prefeitura Nesse também anexo aqui, no anexo aqui que a Ângela tinha citado, aqui está aqui. Avenida projetada do fundo de Vale do Córrego do Aleixo, e está a previsão de execução de 2007 a 2016. Ela está prevista aqui nesse anexo que vai fazer parte do projeto de lei. Correto. Isso Só aqui. por causa da impaciência que você percebeu lá, né? Tá Que eles certo. estavam ansiosos para ter uma noção, porque agora pelo menos de fato vai ser feita, né? Isso. Só não se sabe exatamente. Não, ela está prevista nesse período que nesse realmente período, né? vai ser correto. difícil você saber especificamente. É no PPA que nós vamos estar discutindo isso aí. O outro seria o artigo 1º o parágrafo 1º do artigo 200, essa questão dos 30 metros, que aqui tem alega que tem uma legislação federal que ampara, mas e quanto aos outros córregos? Retirando-se do Aleixo, que no caso resolveria o problema, os demais córregos têm construções, às vezes, em cima do próprio córrego, ou uma diferença de bem menor do que 30 metros. Isso na zona rural funcionaria, mas na zona urbana não causaria algum problema do jeito que ficou colocado aqui no artigo 1º? Criaria e vai continuar criando, e nós não temos como derrubar essa exigência. Nós consultamos já todas as instâncias ambientais e tal, esses 30 metros nós não temos como tirar. Nós queríamos baixar para 15 e não tem jeito. É contra a lei diminuir esses 30 metros. Porque dentro da cidade ficaria tudo ilegal, né? Exatamente. Está em tramitação lá em Brasília uma alteração dessa lei federal que deve reduzir para 15. Quando essa lei for aprovada, nós também podemos diminuir. Correto. Agora, enquanto essa lei não for aprovada, esses 30 metros são intocáveis. Isso aí a gente já consultou. Aí vale para a zona rural e urbana, não teria uma diferenciação entre zona urbana para a zona rural é maior. É maior, Para a né? zona rural, como a largura dos cursos d'água são maiores, essa faixa aumenta junto. Agora, para a área urbana, é 30 metros e não teve jeito. Nós tentamos diminuir isso daí e não conseguimos. Não é que não conseguimos, é ilegal, não podemos diminuir. Eu acho correto, mas a questão é que dentro da cidade é que continua o problema, né? E o outro seria que na página 137, que eu tinha alegado aquela questão da queimada, de expandir o perímetro urbano. Aí foi alegada aquela questão jurídica, né, que fica meio difícil, quase que impossível, mas aqui está citando uma zona urbana, ZRU, que seria um meio termo entre zona urbana e rural. Aí onde dá a possibilidade de emitir de chácara, de lazer, agricultura doméstica, criação de animais. Essa zona urbana são aquelas glebas
que já estão hoje dentro do perímetro urbano, mas que ainda não foram urbanizadas, ou seja, não foram loteadas. Essas terras hoje, elas estão praticamente como improdutivas. Por quê? Porque não se pode fazer nada lá. Então, nós estamos criando um dispositivo que ele possa ter um uso, vamos dizer, quase rural dentro do perímetro urbano. É lógico que você pode ver, ninguém vai poder fazer criação, confinamento, ou o uso de agrotóxico, nada desse tipo, dentro dessas áreas. Porém, permite-se que elas tenham um uso até que elas sejam urbanizadas. Porque senão elas vão ficar... E você imagina se eu aumentar o perímetro urbano, eu vou ter mais terra improdutiva se eu não permitir que faça nada. Então, por isso que nós criamos essa Rurbana, que é uma faixa de transição entre a cidade e o campo, que ele pode tanto hoje ser rural, como daqui um ano ele pode virar urbano. Então, mas então também ficaria inviável se fosse aumentar esse tipo de área aí para a questão de minimizar o problema das queimadas da cana em 3 ou 5 quilômetros. E a proibição foi derrubada. Não foi isso que colocaram? Quer dizer, o município tentou proibir e não foi permitido. Então, antes da gente mexer no perímetro urbano, vamos ver se podemos proibir mesmo. Mas a questão já foi decidida. Aquela que daí vai ficar para o Código de Meio Ambiente, Código Ambiental do município. Essa questão vai ser específica, está até previsto aqui que tem 180 dias para terminar essa discussão. Ok? Correto. Clóvis. Era só isso. Deixa eu só terminar também para o Cristiano Serradella. Com relação a... Na verdade, você já tem esse material aqui, e que você foi corrigindo conforme nós fomos votando, entendeu? Na internet, a colocação na internet, você vai fazer uma correção para ver isso aí. O material já está aqui com mapa e tudo mais, entendeu? Mesmo porque ele vai dia 1º de agosto para a Câmara. E lá vai ser novamente discutido, e aí onde vai sair a lei realmente, que vai possivelmente até modificada. Ok? Ô Brito, me passou despercebido, eu tinha saído, com referência ao artigo 200, os seus parágrafos, aí seria bom que o Jura, o Eliezer, estivesse presente. Qual que é que você está falando, Ron? O artigo 200, página 73. Artigo 200, página... 73. 73, sim. Aqui exige uma série de restrições ao proprietário das faixas lindeiras aos córregos. No meu entendimento, seria benéfico também que se fizesse um estudo para beneficiar esses proprietários naquilo que eles irão perder ou que não poderão usar não edificante. Por favor, faça essa sugestão por escrito, como se fosse um artigo ou inciso a ser mas acrescentado aí aqui. agora. Hein?